Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. O temor do Senhor é uma glória e uma honra. Há nos dias de hoje uma tolerância quase ilimitada para mudanças espetaculares e aventureiras, enquanto praticamente não há nenhuma para a antiga moral, doutrina e tradição católica. Essas estão quase que totalmente em desuso, como por exemplo os 10 mandamentos ou os dogmas da fé. Há uma tendência fortíssima de se adaptar completamente à moral e os ensinamentos católicos ao mundo moderno. Uma comunidade ou um padre se tornam por si mesmos questionáveis quando consideram como permitido aquilo que há pouco tempo lhe era condenável, pois assim a Igreja Católica há 2000 anos vem ensinando, sem mudar um jota sequer. Algo sagrado, como o pecado do adultério, por exemplo. E mais ainda questionáveis se tornam quando expressam reprovação por aqueles que desejam viver esta radicalidade das verdades do Evangelho. Por que alguém deveria ainda crer em tal comunidade ou em tal padre? Será que amanhã não vão considerar como permitido tudo aquilo que a Igreja sempre condenou? Daí surge a necessidade de uma verdadeira catequese. Precisamos aprender o que a Igreja ensina desde a sua fundação por nosso Senhor Jesus Cristo e que será a mesma para sempre, sem nenhuma alteração ou modificação. Nós, católicos, devemos recuperar a exortação, a correção fraterna, tendo em vista a salvação eterna, porque diante do mal e do erro, não devemos ficar calados. Se é muito sensível ao tema do cuidado e do amor, que visa o bem físico e material dos outros, mas quase não se fala da nossa responsabilidade espiritual. Não se pensa mais na salvação das almas. Nos tempos dos primeiros cristãos não era assim. Tinha-se a peito não só a saúde corporal do irmão, mas também a da sua alma, tendo em vista o seu destino derradeiro, o céu ou o inferno. Penso aqui na atitude daqueles cristãos que preferem, por respeito humano ou mera comunidade, adequar-se à mentalidade comum em vez de alertar os próprios irmãos. Pois diz Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja, essas fortíssimas palavras: não sois inocentes, se com seu silêncio permitis a perdição de quem, avisado, poderia salvar-se. Nesse nosso mundo impregnado de individualismo, é necessário redescobrir a importância da correção fraterna para caminharmos juntos para a santidade. Sobre o dogma do inferno, ensina-nos o Papa Bento XII. As almas daqueles que saem do mundo em pecado mortal, imediatamente depois da morte, descem ao inferno, onde são atormentadas com penas infernais. Constituição Benedictus Deus. Não pode haver ninguém mais amigo do que Jesus Cristo, que quis morrer para nos salvar. E quem avisa, amigo é. Como há amigos, Jesus nos dá este aviso em Mateus 10, 28, em Lucas 12, 4 e 5. Portam-se, porém, como inimigos aqueles que aconselham a atitude do avestruz perante o dogma do inferno. Deus é Pai, não temais, não existe o inferno. Isso é tapar os ouvidos à advertência paternal de Deus. Jesus Cristo manda que se tema o inferno justamente para ele não vir a cair com a alma, e depois do juízo final também com o corpo. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Eclesiástico 1,16. Os ninivitas agiram com sabedoria porque temeram os castigos de Deus quando Jonas lhes foi anunciar a destruição da cidade. Se os primeiros homens temessem a Deus, que é Pai, mas também juiz, não teriam praticado excessos que moveram o mesmo Deus a afogá-los no dilúvio. Se o temor de Deus tivesse entrado em Sodoma e Gomorra com as advertências de Lote,
não teriam sido seus habitantes reduzidos a um montão de cinzas. Devemos amar infinitamente a Deus, que dá o céu a quem o merece, e temê-lo porque castiga com o inferno os pecadores que, depois de abusar da misericórdia, desprezam a justiça divina e não se convertem até ao último instante da vida. Existem duas espécies de temor. O temor de servo, que teme a culpa por medo do castigo que Deus pode infligir. Sobretudo teme o extremo e eterno castigo que é o inferno, onde depois da ressurreição dos corpos, no juízo final, os réprobos serão lançados não só com as almas, mas também com os corpos. E só Jesus Cristo, juiz supremo, tem este poder. Os homens só podem lançar o corpo na sepultura. Este temor reverencial, embora não seja perfeito, contudo é bom porque afugenta o pecado. O temor do Senhor expulsa o pecado. Eclesiástico 1:27. Mas há outra espécie de temor, e este é o melhor, porque é um temor de filho. Não apenas é bom, mas santo, como diz o Salmo 18, 9 e 10. As justiças do Senhor são retas, alegram os corações, o preceito do Senhor é claro, esclarece os olhos. O temor do Senhor é santo, permanece pelos séculos dos séculos. Os juízos do Senhor são verdadeiros, cheios de justiça em si mesmos. O temor filial consiste em temer o castigo, também por medo da culpa. É à medida que cresce esse temor, aumenta outrosim o amor que nos une a Deus. Diz Santo Tomás de Aquino que os atos exteriores devem brotar da disposição interior. A humildade é a disposição interior para todas as virtudes. O temor de Deus e a reverência diante da majestade infinita de Deus procedem da humildade interior, mas que muito naturalmente se mostram também no exterior. Pela humildade, a alma tem sempre Deus diante dos olhos, sem jamais o esquecer. Teme ofender um Pai que é todo amor, um Supremo Senhor que é todo justiça, pois premia um copo d'água dado a alguém por seu amor, como castiga uma palavra ociosa. O próprio nosso Senhor recomenda esse temor reverencial àqueles que se dignou chamar seus amigos. Digo, porém, a vós, meus amigos. Lucas 12:4. Este temor do inferno inclui também o amor a Deus, pois o condenado, além de outros tormentos, sofre ainda mais pela pena do dano, isto é, ter perdido para sempre o bem supremo, o Pai de bondade. Embora entre assim o amor de Deus, o motivo principal, porém, é o medo do castigo. A alma começa com este temor, mas é óbvio que à medida que vai adiantando na vida espiritual, este temor bom, mas menos digno, cede lugar a pouco a outro lugar, o amor, como móvel principal e depois habitual de ação. O Concílio de Trento, no entanto, fala com muita insistência da incerteza em que estamos a respeito da perseverança final. A nossa vida é uma provação contínua na fé e nunca devemos largar esta arma do temor de Deus. E mesmo não podemos abandonar nunca o temor do castigo, porque o próprio Espírito Santo nos dá este aviso. Em todas as vossas obras, meditai nos vossos novíssimos e não pecareis jamais. Eclesiástico 7:40. A morte, cuja hora é incerta, abre a porta para a eternidade. Logo vem o juízo, e aí a alma já saberá qual será a sua sorte eterna. Ou feliz eternamente no céu, ou infeliz eternamente no inferno. Assim é o próprio Jesus que inculca este temor reverencial do servo. Caríssimos, e como não temer, se o próprio Divino Mestre nos exorta a isso? Se um rei do alto de uma torre sustentasse um criminoso pelos cabelos, de maneira que, abrindo apenas as mãos, fizesse o inimigo se precipitar numa fossa repleta de serpentes venenosas,
ou numa jena cheia de imundícies fumegantes? Será que este criminoso teria a ousadia e temeridade de, com um punhal, ameaçar o ofendido? E o pecador está, em verdade, suspenso por um fio que é a vida e suspenso sobre um poço de fogo. Apocalipse 9:2. Deus tem poder de cortar este fio e lançar na jena, não só o corpo, mas também a alma, e isto para sempre. Ide malditos para o fogo eterno, preparado para os demônios e seus seguidores. Mateus 24:41. Jó fala sobre si, fazendo uma outra comparação. Eu sempre temi a Deus como a onda suspensa sobre mim, e nunca pude suportar o peso de sua majestade. Jó 31:23. E acrescentamos: se o Espírito Santo diz que os santos devem temer o inferno, que dizer dos pecadores? E estes deixariam de sê-lo se temessem o inferno. O mesmo Deus elogiou a santidade de Jó. E o que ele diz de si foi sob inspiração do mesmo Espírito Santo. Logo, o temor não é contrário à santidade. O temor de Deus, mesmo o servil, é pábulo para a santidade. Uma característica da santidade é justamente o desapego universal de todas as coisas humanas. Então entendemos bem a comparação de Jó. Como os navegantes no perigo não pensam em banquetes, em glórias, em passatempos, em prazeres, em riquezas, mas só naquilo que importa, isto é, em salvar a vida, assim, no nosso caso, os santos não pensam em outra coisa, senão em salvar a sua alma e assim salvar também o corpo, que Jesus vai ressuscitar brilhante como o sol. Jó usa esta comparação para dizer também que sempre se tinha voltado para Deus com aquela confiança intensa com a qual se recomenda quem vê as ondas e uma terrível tempestade que o ameaçam. E como os navegantes, mesmo no meio de gritos, de invocações, não deixam de fazer todo o indispensável para salvar-se, a ponto de lançar tudo no mar, caso seja necessário, assim fazem, em nosso caso, também os santos. E Jó, com esta metáfora, queria indicar que ele tinha também agido sempre assim. O meu coração não me acusa nada em toda a minha vida. Jó 27:6. Caríssimos, procuremos amar a Deus de verdade e veremos como nosso Deus é digno de um temor tal que não possa haver maior. O temor do Senhor é uma glória e uma honra, é uma alegria e coroa da alegria. Nos seus exercícios espirituais, Santo Inácio de Loyola dá as normas para se sentir com a Santa Igreja. E no número 370, expõe a 18ª norma, que assim reza: ainda que acima de tudo se há de estimar servir intensamente a Deus nosso Senhor, por puro amor, devemos louvar muito o temor da Divina Majestade. Porque não só o temor filial é coisa piedosa e santíssima, senão que também o temor servil, onde a pessoa não conseguir outra coisa melhor ou mais útil, ajuda muito para sair do pecado mortal, e quem dele saiu facilmente vem ao temor filial, que é inteiramente aceito e grato a Deus nosso Senhor, por estar unido inseparavelmente do amor divino. São Francisco de Sales, no seu livro Tratado do Amor de Deus, mostra como o temor servil permanece com o divino amor. E mostra como o amor se serve do temor natural, servil e mercenário. Só vou relatar o final deste capítulo. Os que temem a Deus com uma afeição filial têm medo de lhe desagradar, pura e simplesmente por ele ser um Pai tão doce, tão benigno e tão amável. Todavia, quando sucede que este amor filial se alia e mistura com o temor servil da eterna condenação, ou com o temor mercenário de perder o paraíso, nem por isso deixa de ser agradável a Deus. E chama-se então temor inicial, que quer dizer temor dos principiantes,
dos que começam a exercitar-se no amor divino. O Papa Emérito Bento XVI rompeu o silêncio e falou da profunda crise atingindo a Igreja nos dias de hoje. A chamada de Bento XVI para a luta ideológica contra o pluralismo moral e a modernidade inclui restituir o inferno, onde no dia 18 de abril de 2007 disse: "O inferno do qual pouco se fala hoje existe e é eterno", disse o pontífice católico. No dia 16 de março de 2016, ao falar publicamente em uma rara aparição, o Papa Emérito Bento XVI deu uma entrevista ao Avvenire, jornal da Conferência Episcopal Italiana, abordando uma dupla e profunda crise que a Igreja está enfrentando. A notícia já chegou até a Alemanha como cortesia do vaticanista Giuseppe Nardi, do site de notícias católicas da Alemanha, vinculado a Catholicistes Info. O Papa Bento XVI nos recorda a antiga e indispensável convicção católica da possibilidade da perda da salvação eterna. Ele diz: os missionários do século XVI estavam convencidos de que uma pessoa não batizada está condenada para sempre. Após o Concílio Vaticano II, essa convicção foi definitivamente abandonada. O resultado foi uma dupla e profunda crise. Sem essa atenção para com a salvação, a fé perde o seu fundamento. Aliás, abrindo um parênteses, sobre o Concílio Vaticano II, Bento XVI, ainda quando cardeal Joseph Ratzinger, prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, declarou: os resultados que se seguiram ao concílio parecem cruelmente opostos às expectativas de todos. Os papas e os padres conciliares esperavam uma nova unidade católica e, pelo contrário, se caminhou para uma dissensão que, para usar as palavras de Paulo VI, pareceu passar da autocrítica à autodemolição. Esperava-se um novo entusiasmo e, em lugar dele, acabou-se com demasiada frequência no tédio e no desânimo. Esperava-se um salto para frente, em vez disso, encontramo-nos ante um processo de decadência progressiva. Fonte entrevista a Vittorio Messori, a colóquio com il cardinale Ratzinger, Rapporto sulla Fede, 1985. Expondo a necessidade de ensinar as verdades da fé, o cardeal Ratzinger então reitera: embora sem intenção de condenar a ninguém, torna-se patente que a ausência de conhecimentos em matéria de religião é hoje uma realidade tremenda. Basta falar com as novas gerações para nos darmos conta disso. Evidentemente, após o concílio, não conseguiram transmitir concretamente o que está contido na fé cristã. A Igreja pós-conciliar tornou-se um grande estaleiro, mas é um estaleiro do qual se perdeu o projeto e todos continuam a construir segundo seu gosto. Fonte: La Razón, edição de 28 de maio de 2003. O Papa Emérito também fala de uma profunda evolução do dogma. Em relação ao dogma, fora da Igreja não existe salvação. Esta mudança proposital do dogma levou aos olhos do Papa a uma perda do zelo missionário na Igreja. Qualquer motivação para um futuro compromisso missionário foi removido, diz ele. Papa Bento XVI faz uma pergunta penetrante, suscitada por esta mudança palpável de atitude da Igreja. Por que você deveria tentar convencer as pessoas a aceitar a fé católica, se elas podem ser salvas sem ela? No tocante às outras consequências dessa nova atitude na Igreja, os próprios católicos, aos olhos de Bento XVI, estão menos comprometidos com sua fé. Ele diz: se há quem possa se salvar por outros meios, por que então deveria o cristão estar obrigado à necessidade da fé católica e de sua moral? Perguntou o Papa. E ele conclui:
Mas se a fé e a salvação não são mais interdependentes, a própria fé se torna menos motivante. Papa Bento também refuta tanto a ideia do cristão anônimo, desenvolvida por Karl Rahner, como aquela ideia indiferentista, segundo a qual todas as religiões são igualmente valiosas e úteis para alcançar a vida eterna. Diz ele: ainda menos aceitável é a solução proposta pelas teorias pluralistas de religião, segundo a qual todas as religiões, cada uma à sua maneira, seriam meios de salvação, e nesse sentido deveriam ser consideradas equivalentes em seus efeitos, disse o Papa Emérito. Salve Maria! Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Angelus Domini, nunciavit Mariae, et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.